Fala galera do Fiscalote, como prometido eu vou apresentar para vocês aqui a demonstração da força centrípeta. Vou mostrar para vocês de onde é que ela vem e também vamos ver aí uma formulinha para força tangencial, tudo aí aplicado nesse contexto. Claro, se der para a gente ver, né? Então vamos lá, nós temos aqui um objeto e esse objeto está aqui representado nesse plano cartesiano, né? Vou chamar aqui de y e aqui de x. Então, nós vamos traçar um vetor, que é o chamado vetor posição, que indica aí, a partir da origem, ó, qual é a posição do nosso objeto. Esse vetor eu vou chamar de R, e ele tem um módulo R grande, né, que é o nosso raio de curvatura. Aí vamos lá. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou fazer uma mudança de coordenadas. Ao invés de nós trabalharmos com as coordenadas cartesianas, vamos trabalhar com as coordenadas polares. Então, o que acompanha aqui o vetor posição eu vou chamar de R chapéu, que isso aqui é um versor. E esse versor ele tem módulo 1, módulo de R é 1. E ele é quem aponta a direção aí do nosso objeto, que o nosso objeto se move. E nós vamos ter, vou chamar isso aqui de φ, nós vamos ter um vetor, que eu vou chamar de φ chapéu, um versor, aliás, que indica o movimento de curva desse objeto. Então, o nosso vetor R ele é representado como sendo um módulo vezes aí o nosso R chapéu, que é o versor. É o versor que indica o vetor R, beleza? Então, o que é que vai acontecer? Quando eu tomar as taxas de variação desse vetor posição, quem vai variar vai ser esses dois bichos aqui. Só que, para simplificar, eu vou dizer que R é constante, que o raio é constante. Isso aí é do nosso movimento circular uniforme, né? Nosso raio não muda, então nosso objeto vai tender sempre a fazer isso, seguir esse movimento circular aí que você está vendo de verde. Então vamos lá. Então a única coisa que vai variar é o nosso versor Rzinho. Então quando eu fizer aqui ó, dr dt, que é a taxa de variação do vetor posição, a gente chama isso de velocidade. Isso aqui vai ser igual a R, né? Vezes a taxa de variação do nosso versor. O nosso versor, pessoal, ele pode ser representado, versor Rzinho, como ele está fora aqui do eixo, nós vamos apresentar como sendo o módulo de R vezes o cosseno de θ, né? Que é a parte do x, mais o módulo do versor, seno θ, y chapéu. Então, nosso R, como nosso versor R, como o módulo de R vale 1, então vai ser o cosseno θ na direção x, seno θ na direção y. Né? No caso é φ, né? Não é θ, que é φ. Então, eu posso representar em termos de ponto, ó, como sendo cosseno φ, seno φ. Tranquilo. Então, quando eu faço taxa de variação do versor, eu vou variar isso aqui. A taxa de variação do cosseno é menos o seno, então menos seno φ, cosseno φ. E pela regra da cadeia, nós temos que variar o φ também. Então, aqui vai aparecer dφ dt. Isso aqui eu vou chamar de ômega, que é a velocidade angular. Então, o nosso vetor V é R vezes ômega. Na direção, esse versor eu vou chamar de φ chapéu, que é menos seno φ, cosseno φ. Então, apareceu aí o φ chapéu. Aí, ó, a gente já está vendo que o módulo da velocidade, para esse caso aí, é ômega R. Como tinha que ser, né? Claro que, no geral, iria aparecer aí uma taxa de variação desse R, desse raio. Se essa curva ela variasse dessa maneira,
não mantivesse o raio constante. Então ia aparecer outra coisa, né? Mas já que a gente está tratando desse módulo simples, vai aparecer somente ômega-r. Bem legal. Então, para descobrir a aceleração, basta tomarmos a taxa de variação da velocidade com respeito ao tempo. Então, o r é constante. Daí vai aparecer, ó, a regra do produto, a taxa de variação do ômega, mais a taxa de variação aí do nosso φ-chapéu. Então, vamos fazer aqui de verde. Quem é? dφ dt, dφ-chapéu dt. Ao menos aparece aqui. A derivada do seno é o cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno. E vai aparecer o ômega de novo, né? Vai aparecer o dφ dt lá fora. Ó, bota o sinal de menos. Quem é cosseno φ seno φ? É o nosso r-chapéu. Então, aqui vai aparecer ômega r-chapéu. Aí a gente joga ali e temos então que a nossa aceleração é r d ômega dt, que é o nosso alfa, né? Que é a taxa de variação da velocidade angular. Aparece um menos, né? Esse ômega está aqui. dφ dt vai aparecer o ômega lá, né? Vezes r. Na direção de r-chapéu. Aparece esse r aqui, ó. Esse r multiplica r ômega. E o ômega vem aqui. Então, nós temos que a aceleração r alfa na direção φ, ômega quadrado r na direção r-chapéu. Olha só que interessante. Vou multiplicar isso aqui todo mundo pela massa. Aí vai aparecer que a força m r alfa φ-chapéu menos m r ômega quadrado r-chapéu. Aí, olha só que bacana. Esse sinal de menos indica que essa parte aqui está oposta ao r-chapéu. Se o r-chapéu aponta para fora, esse versor ali, aquele sinal de menos, indica que está apontando para o centro. Então, daqui já vemos que aqui é a nossa força centrípeta, de onde ela surge. Então, a força centrípeta ela é um vetor, que é dado por m, r, ômega quadrado, r-chapéu. É dado por essa expressão aqui. Olha só que magnífico. Então, o módulo da força centrípeta é simplesmente mr ômega quadrado, que estabelece a relação entre ômega, que é a frequência angular, e a força centrípeta. Para voltarmos para aquele caso em que a gente conhece, basta pegarmos aqui o módulo de V, que é ômega r, e substituir ali. Ó, como V é ômega r, ômega é V sobre r, beleza? Então, a nossa força centrípeta é mr, ômega quadrado, que vai aparecer V quadrado sobre r quadrado. Tchaca, tchaca na buchaca. Então, a força centrípeta é mv quadrado sobre r. Conseguimos, então, demonstrar a nossa força centrípeta. Então, como você viu, nós não partimos de propriedades dinâmicas para obtermos o valor da força centrípeta. Nós fizemos uma mudança de coordenada, utilizamos coordenadas polares e tomamos aí taxas de variação do nosso vetor posição para descobrir essas grandezas tão interessantes. E esse pedaço aqui, como ele aponta na direção de φ-chapéu, φ-chapéu aponta sempre para cá, então, ó, está apontando na direção que é tangente à nossa curva. Então, isso aqui nada mais é do que a nossa força tangente, força tangencial. Então, já vemos que o módulo de F quadrado é a força tangencial ao quadrado mais a força centrípeta ao quadrado. Isso é, com certeza, muito elegante. Se você não acha, sinto muito. Então é isso. Esse é o nosso vídeo.
Espero que vocês tenham gostado dessa demonstração. E se você quiser entender melhor a respeito dessa mudança de coordenadas, se for de seu interesse, se você for de nível superior, você pode deixar aí nos comentários, que aí eu gravo um vídeo a respeito dessa mudança de coordenada aí. Beleza? Então deixe seu gostei, compartilhe com quem precisa. E é bom você acompanhar a nossa página do Instagram, que o tempo todo eu vou estar postando a respeito de questões, de aplicações de questões, aliás, de aplicações dessa força centrípeta em questões e de vários outros assuntos aí.